Eu não queria ser mãe, mas eu mudei de ideia. E se você quer saber por quê, fica até o final desse vídeo. Oi gente, eu sou Melissa Michele e para participar desse vídeo sobre maternidade, família, decisão de ser ou não ser mãe, eu trouxe aqui também a minha mãe, que não é só minha mãe, mas também é terapeuta, entende bastante dessa questão de emoções, cura interior. Então, por favor, mãe, antes da gente começar, se apresente. Olá pessoal, me chamo Lisa Oliver e como ela mesma disse, né? Eu sou mentora, terapeuta, mãe, pastora, escritora e muitos outros afins que nós vamos comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. Fique com a gente, vai ser muito bom. Eu percebi que o meu medo de ser mãe, ele não tinha começado em mim. Na verdade, ele estava vindo de histórias, dores, medos que atravessaram gerações, coisas que eu passei, né, na minha vida. Então, por muito tempo, eu falava que não queria ser mãe. Aí depois eu entrei num período de dúvida se eu queria ou não ser mãe, eu ficava em dúvida. E agora tal, porque esse negócio de ter filhos, construir família é uma questão muito, assim que eu levo a sério, né? É outro ser humano, né? Só pra você entender, eu já sou casada, né? Há vários anos, há um bom tempo. E fiquei nesse limbo, né? Vários anos mesmo. Vai fazer 12 anos já, gente. Esse ano vai fazer 12 anos. Então, eu fiquei bom tempo nesse limbo. Fiquei um bom tempo falando, não quero filhos. E depois entrei naquela fase do... eu não sei se eu quero. Eu acho que eu quero, eu acho que eu não quero, né? E fiquei nessa. E aí, há uns dias atrás, eu e minha mãe estávamos conversando. E eu falei pra ela, assim, olha, eu ainda tenho dúvidas. Opa, calma aí, né, gente? Já tá indo pro final do vídeo, Ai, né? tá, Mas vamos antes, lá. eu vou perguntando para que ela vai se soltando, porque é um assunto bem delicado, né? E Sim. hoje nós vemos uma grande massa de pessoas que estão aderindo a não ter filhos por N motivos. E a gente respeita, viu? Sim, principalmente pelo fato talvez de não ter condições, ou pelo fato de não saber, né, o que essa criança vai se tornar, né? E então tem muitos medos, e é exatamente sobre isso que eu quero estar perguntando, né, para Melissa, que é minha filha. É algo que começou comigo lá atrás, tá? Também eu vou falar, começou comigo lá atrás sobre essa questão do medo, né? O medo do futuro, o medo, o que vai acontecer com os meus filhos, como será, até porque ela e o irmão dela cresceram num lar desestruturado, né? Porque passei por um divórcio muito difícil, né? É uma separação difícil, doída, e isso fez com que eles vissem e assistissem muitas coisas ruins. Então, parte do medo dela não era dela, era algo que eu já carregava. Né? Então, fala pra gente, Melissa, como que foi essa questão do medo, né? Porque, na verdade, não era o fato de não ter filhos, mas existia um medo real. E como que você foi lidando com isso, com esse medo? A primeira coisa era aquela sensação de que tudo fica pra mulher, sabe? A parte ruim de ter filho e a maior responsabilidade fica com a mulher. Então, assim, os meus pais, eles são separados, né? O meu pai, ele participa da nossa vida e tal, mas como minha mãe tinha a nossa guarda, então ela passou as maiores responsabilidades, os maiores sofrimentos, né, digamos assim, foi ela. Né? Então eu vi ela passar muitas coisas, eu vi ela trabalhando em mais de um emprego para conquistar as coisas, né, fazer faculdade e tipo assim, e o pai ali no final de semana aparecia, pagava A cada 15 pensão, dias, um mês. a cada 15 dias, tá? Esse vídeo não é para falar aqui mal do meu pai, até porque ele é um bom pai, tá, gente? Mas eu senti essa sensação de que o maior peso fica com a mãe. Então, nesse período, se a gente ficava doente, era ela que estava acordando ali de madrugada para cuidar da gente. E assim, eu sou a irmã mais velha. Então, quando a minha mãe trabalhou, eu também cuidava do meu irmão, né? Eu nunca deixei a minha infância, mas eu tinha ali uma pequena responsabilidade em olhar ele, em meio que cuidar dele. Eu já era grandinha, né? Também não era criancinha. Era uma pré-adolescente, meu irmão criança, então
eu tinha ali uma certa responsabilidade ali por ele, uma certa preocupação ali com ele, né? Por mais que minha mãe tentava amenizar o quanto menos isso, né? Então ela sempre ligava, ela deixava a comida pronta. Houve um tempo que eu era menor, eu lembro que ela pagou uma moça pra ficar com a gente. Então assim, mesmo ela comentando que a gente veio de uma família meio desestruturada, até que a gente tinha um pouco de estrutura, assim, eu vejo quando eu escuto outras histórias. Então houve um tempo que minha mãe pagou uma pessoa, tinha às vezes que a minha avó vinha também, levava comida pronta pra gente não ter que ficar mexendo em fogão e tal. Mas principalmente essa questão de perceber que parece que é a mulher que sofre mais, é a mulher que fica com tudo, por mais que os filhos quem fez foi os dois, eu acho que talvez foi o que mais me pegou. E também tem outra coisa também que ecoou na minha mente durante muitos anos. Quando eu era adolescente, gente, assim, e eu comecei a sair, a ir pra festas, a ficar com os meninos, a minha mãe, isso foi positivo, né, até certo ponto, que ela falava assim, se você ficar grávida, você vai cuidar, eu não vou cuidar. E aquilo entrou de tal forma em mim que eu tinha um medo terrível de ficar grávida. Um medo, assim, terrível, sabe? Tanto que eu demorei pra entrar na vida sexual comparado às minhas amigas, comparado às meninas de escola, tá? Eu demorei, eu realmente tinha um medo. Eu comecei a estudar desde nova sobre anticoncepcionais, sobre como evitar filhos de todas as maneiras, né? Porque mesmo casada, eu não queria ter filho e parece que aquela voz ecoava, se você tiver filho, você vai cuidar, entendeu? Então ela colocava esse... É justo, né? E ela falava, né, pra mim... Quem pariu o Mateus que cuide, né? E também você falava assim, porque esses meninos da sua idade, eles não querem saber, e não sei o que lá, e eu ficava, meu Deus, se eu ficar grávida com 16, 17 anos, esses meninos não vão querer saber, eu vou virar mãe solo, e eu ficava com aquilo. Então assim, de certo ponto, esse medo que ela colocou em mim foi bom, porque eu não tive uma gravidez na adolescência. Até porque, gente, o medo... Quando o medo te paralisa, aí existe um problema, né? Agora, quando o medo te deixa em alerta, isso também é algo positivo, né? Então, na verdade, isso gerou um certo de alerta, né? Na mente dela. Só que isso não foi, digamos assim, controlado, né? Isso foi levado a fundo por muitos anos, né? Então, ela explicando bastante sobre essa questão do medo, né? Todos esses sentimentos que nós carregamos, né, o medo, né, são coisas também, são gatilhos positivos quando usados corretamente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, ela não vai se arriscar em lugares altos, porque aquilo é um gatilho, Sim, né, para ela, entendeu? Então, tem coisas que até protegem a gente, e isso aconteceu com ela também, né? Só que, além de proteger, o negócio foi extravasando pra vida. Não, e também tinha outra coisa que você falava, que assim, nessa época a gente morava numa cidade do interior. E as pessoas do interior, gente, elas têm a cabeça um pouquinho mais fechada. E isso a gente tá falando de 20 anos atrás, praticamente. Então as pessoas não eram tão modernas quanto são hoje. A gente era de igreja e tal, né? Então, pela minha mãe ser divorciada, eu sentia já um preconceito que ela passava das pessoas, sabe? Mulheres casadas não queriam ter amizade com ela, porque tinha aquela sensação que ela queria roubar o marido dos outros, sabe? A gente sempre foi crente, cristã, ia na igreja, então tinha todos esses desafios que, quer queira ou não, eu sentia, né? Eu via isso, então, esse preconceito da mulher sozinha. Então, tipo assim, poxa, ela casou, teve filhos depois de casada, né? Mas aí coisas aconteceram que não cabe aqui nesse vídeo agora. E ela ficou com todo o sofrimento, sabe? Ela ficou com o preconceito, com a responsabilidade, com o mais difícil. E aí também ela falava assim, o povo, Melissa, adora julgar filhos de pais separados.
sabe? Aí o povo vai olhar pra você e falar, ó lá, ficou grávida porque não tem um pai por perto, né? E aquilo entrava em mim. E eu pensava assim, eu não posso dar esse desgosto, eu não posso dar esse gostinho pra sociedade, sabe? A sociedade falar, ela ficou grávida O porque... desgosto para a mãe e o gosto para a sociedade, no Isso, caso, o né? desgosto Isso pra mãe e era o algo gosto que pra estava na sua sociedade. mente, então. Exatamente, então eu ficava assim, eu não posso dar esse gostinho pra sociedade, pro pessoal do bairro, da igreja. Ó lá, tá vendo? Ela ficou grávida na adolescência porque não tinha um pai por perto. Por mais que eu tinha meu pai, assim, a gente se falava quase todos os dias, se via. Mas, né, por a sociedade não ver o pai ali sempre, né, tinha-se mania de dizer que não tinha pai, né? Tanto que várias vezes pessoas me perguntavam, você tem contato com seu pai? Eu falei assim, sim, gente, eu tenho um pai, eu tenho contato com meu pai, né? Então, eu pensava assim, eu não posso dar esse gosto para a sociedade e esse desgosto para minha mãe, porque ela fez de tudo pra gente ter o melhor possível, dentro, é claro, das condições dela, né? E então eu acho que tudo isso, gente, entrou em mim e isso foi construindo um medo, né, de ter filhos, olhando filhos somente como um peso, né? E aí a gente sempre conversou, eu e minha mãe, sobre isso. E aí ela me falou coisas muito interessantes sobre ter filhos, sobre a gente, né, que eu quero deixar ela falar. Bom, eu sei que você passou por muitas lutas, né, com a gente. Eu não quero aqui romantizar a maternidade, mas você se arrepende de ter sido separada e ter filhos e ter passado por todo esse preconceito, essas coisas? Conta um pouco. A questão da separação foram coisas muito, como se diz, são coisas íntimas, né? Sim. Foram coisas difíceis e sim, a separação, nem tudo, claro, ela lembra, foi um momento muito difícil, até porque eu estava na ocasião desempregada, né? Numa cidade que eu não conhecia, que eu não tinha amigos e nem família, tá? Então, no começo, o contato com o pai deles foi bem dificultoso, porque o pai foi morar em outra cidade. Mas sempre que ele podia, ele vinha. Contato com o telefone não é como é hoje, né? O WhatsApp. Não tinha Então, WhatsApp eu quero nessa lembrar época. tudo isso. Então, sim, 90% de toda a responsabilidade ficou comigo, né? Então, quando eu precisava de alguma ajuda, remédio, alguma coisa, ele sempre comparecia. Ele, a mãe dele, né? Então, ele comparecia. Mas, assim, a maior parte das coisas ficaram comigo. E teve momentos em que enquanto eu mandava currículo, eu saía para entregar currículo em algumas empresas da cidade, sem tomar café, sem me alimentar, para deixar para eles. E naquela época não era comum mandar currículo pela internet, por e-mail. Naquela época... Até se mandava, mas ainda a empresa exigia que se levasse. Né? Algumas empresas queriam que levasse até o local. Então eu ia, teve muitos lugares que eu fui a pé, rodando bairros e bairros a pé, porque não tinha. E falar uma coisa pra vocês, eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu não pedi ajuda pra ninguém, eu não pedia favorzinho, eu não me rebaixava. Eu pedi ajuda pra Deus. E falava, Senhor, cuida de mim, cuida dos meus filhos, me ajuda. Isso era algo assim muito forte e ainda é em mim, né? E naquele momento de solidão, de abandono, porque foi o que aconteceu, eu também comecei a ter muitos problemas psicológicos. Tive muitos problemas e, infelizmente, isso, claro, se reflete na vida dos filhos. Mas muita coisa eu não entendia no passado. Muita coisa eu não sabia como me defender, como me autoproteger, como proteger a minha mente e proteger a mente deles também, né? Então, com certeza, eu tenho certeza que isso afetou. Mas eu sei que o Espírito Santo ele me trouxe uma capacitação grande. E mesmo sendo uma mãe solo, criando eles praticamente sozinha, o Senhor foi me dando graça e sabedoria para lidar com os medos. Mas mesmo assim, né? Eu sei que tudo que nós vivemos de transtornos, de medos, de falta, de escassez, isso trouxe um peso tanto em mim quanto neles, né? Então a minha carência, eu fui também seguindo, isso também eu posso contar depois em outros vídeos no meu canal, uma questão de carência emocional muito grande, isso me prejudicou
também muito, e prejudicou a eles também, né? Então, realmente, né, o que eles passaram lá na infância, viram eu passando juntamente com eles, né, o meu momento de depressão, eles vendo eu muitas vezes ali sem tomar banho, sem comer, emagrecendo horrores, né? Então, eles se sentiam fragilizados também. E eu entendo esse medo que a Melissa sentia em ter filhos. E até algum tempo atrás eu até apoiava ela. Não, você tem razão, você tem que ter filho quando quiser. Só que é interessante, né? Que de uns tempos pra cá, ela ficava, não, eu quero ter filhos, o ano que vem eu vou ter filho. E quando chegou o ano, de repente ela falou assim pra mim, ah, mãe, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não quero ter filho, não. Aí veio uma unção assim sobrenatural e eu comecei a falar algumas coisas que, respondendo a pergunta dela, se eu me arrependo, de jeito nenhum. Eu sempre disse isso para eles. Olha, independente do que a gente esteja atravessando, né? Vocês são a força. E realmente eles eram a força para eu me levantar, porque eu fui diagnosticada com depressão, com transtorno depressivo, tá? Fui diagnosticada. E há poucos meses atrás eu estava de novo nessa fase da depressão. E eu não tenho vergonha de falar, porque o que está aflorado precisa ser tratado e curado, né? E eu sempre me permito ser curada e tratada, passo por terapeutas, sempre passei, sempre amei isso, sempre muito bom falar, colocar para fora. E eu aconselho vocês também, tá? Passar por esse momento, né, de autocuidado. E nunca me arrependi, tá? Respondendo a pergunta dela, nunca me arrependi, porque eles me deram força e coragem para viver. Quando eu, na verdade, queria muitas vezes desistir. Eu lembrava do rosto deles, do desespero deles, né? Com o rompimento, com a quebra de aliança, com, né, com o lar sendo, vamos dizer assim, destruído, entre aspas, porque o lar não terminou porque a figura masculina se ausentou. O lar continuava. Éramos eu e eles, né? Então, eu procurei fazer de tudo para que fosse um lar dentro do possível. Eu não estou aqui romantizando o que é estar sozinha. Gente, eu me acabei. Eu fiquei por 12 anos sozinha, né? Com medo de ter um relacionamento, para não prejudicar ela, que era uma menina nova, e com medo também que meu filho também fosse prejudicado. Namorei pouquíssimo, né? Mas assim, era coisa rápida e eu sempre com muito medo, sempre com muitos traumas. Então, sabe, isso foi passando de geração, por isso que ela falou sobre geração, sabe, foi passando de geração, né? Eu trouxe da minha mãe uma força masculina, eu tinha uma veia masculina muito forte, que até hoje eu trabalho isso para mudar, né? Estou trabalhando, estou mudando isso também, né? Essa veia masculina, essa veia de ir para cima, de fazer, de arrebentar. A mulher guerreira. Mulher guerreira. Sempre tive muito isso, né? Então eu achava que eu dou conta sozinha. Eu dou conta sozinha. Eu era um palito e eu achava que era gorda. Tava um palito, né? Doente, cheio de problemas, não somente emocionais, doenças psicossomáticas, doenças reais, né? Que começaram a aparecer. Eu, uma mulher jovem de 30 e poucos anos, e estava acabada. Se eu colocar uma foto minha do antes e o agora, você vai ver o quanto eu rejuvenesci, né? O quanto o mal que está lá dentro, ele vem e se estabelece do lado de fora. E o quanto, quando você realmente se encontra, se autoconecta, quando você vai pela vertente do autoconhecimento, quanto isso é transformador, tá? Isso transforma. E eu não invalido aqui o sofrimento das mães. Eu sei que a maioria das mães, né, elas veem em seus filhos uma razão para viver, uma razão para transformar, uma razão para não se contaminar, né, com coisas ruins. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir morar num terreno de invasão, né? Eu tive a oportunidade, fui chamada para ir, né, para ter o meu pedacinho ali, né? Porque quando eu me separei, eu não tinha casa, não tinha bens, não tinha emprego, tá? A história é longa, tá?
falar assim é muito difícil, tá? A história é muito grande. Quem sabe eu escrevo um livro sobre. Mas aí qualquer coisa, vão nas redes sociais dela. Tem algumas coisinhas lá. Eu vou deixar aparecendo em algum lugar aqui dessa tela, ou até embaixo fixado nos comentários e na descrição. E aí vocês peçam pra ela contar mais da história dela. Eu conto. Que ela conta. Então são muitas coisas, né? É muito ruim estar falando assim rapidamente. Mas eu sei que nos momentos mais sombrios, né? Eu olhava assim para o rosto dos meus filhos, a Melissa, que já era uma mocinha, e isso foi me dando força. Então, para continuar. E Deus foi abrindo portas, entrei numa multinacional, e essa multinacional investiu em mim, né? E ela, como ela disse, ela teve que assumir, não é que teve que assumir, mas indiretamente assumiu, porque ela era uma companhia lá, pro meu filho, que era menor, né? Então, enquanto eu trabalhava, ela ficava de companhia, mas eu coloquei internet, coloquei computador em casa, né? Ela tinha o celular que ela tinha ganhado da avó, então eu coloquei um telefone fixo em casa, eu falava várias vezes com eles por dia. Normalmente eu deixava já a comida pronta, né? Então ela só tinha que colocar no micro-ondas, para ele não mexer no micro-ondas, para não correr risco, né? De colocar panela e essas coisas assim que são perigosas no micro-ondas. Então, essas pequenas responsabilidades, né? Mas as maiores eu sempre cuidava ou fazia com que outros pudessem estar ali dando amparo. Eu fazia de tudo, né? E foi muito sofrido, muito, muito, muito sofrido, mas eu não me arrependo, não me arrependo. Sabe por quê? Porque eu tive um insight sobre mim. E era algo, né? Desde criança eu sempre quis ter família, né? E eu consegui de uma certa forma passar esse insight para Melissa. Então ela vai contar um pouquinho, né? Como que foi esse insight. Apesar que a gente já vinha conversando sobre a raiz, sobre se perdoar, sobre perdoar pessoas, a si mesmo, né? E muita coisa ela pratica. Ela é bem religiosa no sentido religiosa assim no lado positivo, religiosa no sentido de praticar. É que eu amo tudo que envolve a mente e autoconhecimento também. E ela pratica. É diferente de pessoas que muitas vezes me procuram para ajudá-las, mas aí você vai perguntar, e aí fulana, você colocou um áudio lá de reprogramação, e aí você fez, né, as confissões, como, eu não fiz, você entendeu? Então tem pessoas que não estão comprometidas com a sua mudança, com a sua evolução, isso é muito importante, gente, tá? Então você que é mãe solo, né, que está atravessando esse momento, eu quero deixar para você o meu reconhecimento de que você é alguém que merece também, sabe, ser feliz, que merece ter o seu lugar, merece ter alguém também que te ame, que cuide de você, que até mesmo, né, se identifique com os seus filhos, tá? Porque aceitar alguém que pelo menos não se identifique com os filhos, a gente não merece. A gente não merece, porque muitas vezes ainda esfregam na nossa cara o fato de termos criados ele só, tá? Mas hoje eu me orgulho, tenho orgulho dos filhos que eu criei, né? Ensinando valores, preceitos, conceitos, né? Bons valores. Então hoje eu vejo no homem e na mulher que a Melissa está se tornando a cada dia, tá? Então ela vai falar um pouquinho como foi esse impacto, e hoje é até interessante porque ela veio com tanta convicção, né, que, nossa, eu fiquei até abismada, né? Então pode falar um pouquinho como que foi esse impacto, né, positivo, vamos dizer assim, né? Então, gente, primeiramente, né, a minha mãe é terapeuta, mas ela não faz terapia comigo porque isso não seria muito legal, muito ético. Mas, como nós somos pessoas que estudam assuntos sobre PNL, sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, a gente acaba conversando e trocando isso uma com a outra. Assim Sim. como ela passou por coisas e eu dei conselhos, conversei e tal, a mesma coisa ela. Então, ela falou uma coisa interessante, que é o seguinte: se você, Melissa, é uma pessoa boa, por que você não quer, se multiplicar? Já que você é tão boa assim. É interessante porque o argumento dela antes disso, qual era? O mundo está péssimo, o mundo está um caos, as pessoas estão, né, ficando, né, virado no giraia. Ai, como que eu vou ter coragem de colocar um filho nesse mundo? Aí que veio, né, o ponto-chave. Pode continuar. Que se você é uma pessoa tão boa, por que você não quer se multiplicar? E aí ela contou sobre ela, que ela passou os valores dela, mesmo com todas as dificuldades, ela passou os ensinamentos e valores dela, e ela me fala que hoje a gente se tornou pessoas até melhores que ela.
né? E a gente vai continuar a geração dela até sendo melhores e não cometendo talvez alguns erros que você cometeu, né? Então isso virou uma chave e eu percebi na verdade que eu, Melissa, estava traumatizada. Eu não queria ter filhos, não é porque eu realmente não queria. Talvez tem mulheres que realmente não queiram e são convictas disso e tá tudo bem. Tudo não bem, é um tá vídeo, tudo bem. não é um vídeo para te convencer a ter filhos. Isso tem que ser uma virada de chave sua pessoal, assim como eu tive, tá bom? Então, essa chave virou e eu percebi que eu não queria ter filhos porque eu estava traumatizada devido a tudo que eu vi, senti e passei. E aí eu pensei, pô, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que é justa, Tem caráter. que tem caráter, que jamais faria mal para os outros, que pisaria nos outros para conquistar coisas, que gosta de passar bons ensinamentos, estudar, sabe? E eu falei assim, eu posso dar esses mesmos valores e conhecimentos para um outro ser humano. Porque assim, gente, eu crio vídeos aqui pra internet, passo os meus conhecimentos e tudo mais. A gente também às vezes conversava que tinha vontade, talvez futuramente, ter uma ONG para ajudar crianças. Porque, Tem esse desejo. sim, porque tudo começa na infância, né? É muito mais fácil você programar uma criança do que um adulto, porque um adulto já está com as suas crenças programadas, a criança não. Então a gente, quem sabe no futuro, ter ONGs e projetos para ajudar principalmente crianças. Mas o que eu posso fazer hoje? Hoje ainda a gente não consegue ter uma ONG e ajudar crianças, ajudar famílias e tal. Ainda não, um dia conseguiremos. Mas hoje eu consigo ter um filho e fazer ele ser um ótimo ser humano, entendeu? Se um dia eu tiver um menino, ele será criado para ser um homem de verdade, sabe? Um homem decente, honesto, que jamais vai desonrar as mulheres ou a mulher dele, ele, sabe? Eu sei que, gente, que os filhos eles crescem, eles escolhem o seu caminho, tá? Mas passar boas bases, sempre algo vai ficar ali. Sempre uma semente vai ficar ali. Por mais que ele cresça, às vezes escolha o caminho dele, escolha às vezes caminhos diferentes, tal, mas algo vai ficar sempre ali, entendeu? Então eu falei assim, tudo isso que eu sei, que eu ensino, passar para uma criança desde quando ela nasce, isso é muito lindo. E não é sobre, gente, eu colocar minhas expectativas num filho meu, não é isso. Ele vai crescer e ele vai ter a liberdade de escolher a vida dele, a esposa ou esposo dele ou dela, de escolher a profissão, eles serão livres. Eu não quero, tipo assim, colocar as minhas frustrações num filho, sabe? Eu não realizei, então agora não é sobre isso. É sobre realmente querer colocar no mundo bons seres humanos, bons homens e boas mulheres, porque o mundo está com falta disso, sabe? Então, isso virou, sabe, na minha cabeça. Então, trazer bons seres humanos para essa terra, fortes emocionalmente, fortes espiritualmente, pessoas que governam a própria vida e influenciam positivamente a próxima geração. Assim como eu tenho esse desejo de influenciar através das minhas redes, sabe? Quem sabe eles tenham também o desejo de influenciar a próxima geração. Seja a geração que está em volta deles, ou seja na internet, se eles quiserem, porque como eu falei, os meus filhos eles serão livres para escolher o caminho deles, tá? E então é isso, entendeu? E então, quando uma mãe ela tem coragem de falar às vezes sobre os seus medos, né? E curar as suas dores, as suas feridas, ela começa a curar às vezes uma geração. Então a minha mãe passou pelo processo de cura dela, porque ela é terapeuta, mas ela é uma terapeuta que faz terapia, e ela passou por muitas coisas, principalmente no ano passado, mas que depois, se ela quiser, ela vai contar nas redes dela. Então ela está nesse processo de cura, e é engraçado que esse processo de cura ele vai permeando gerações. Então ele permeou em mim e vai permear o meu futuro, né? Então assim, gente, calma, eu ainda não estou grávida, não fique nas minhas redes, cadê o bebê? Porque agora eu vou entrar num processo de me preparar
para engravidar e o filho vai vir quando ele tiver que vir. Só que agora eu tenho certeza que eu quero ter filhos. Quantos? Eu não sei exatamente. Vamos deixar o primeiro vir, né? O primeiro vir, cuidar, criar, e aí eu decido se eu quero ter mais ou não. Mas pelo menos um filho eu quero ter, sim. Então, acho que é isso. Bom, sabe? gente, resumindo, o amor cura gerações. Sim. Tá? O amor transcende todas as coisas. Né? Se não tiver amor, de nada valeria. Então, vale a pena. Tá? Então, você que está atravessando sozinha, você que está criando seus filhos, né? Então, coloque a base, o fundamento, o amor, né? Ensinando eles realmente a respeitar, honrar, amar, que com certeza lá na frente isso vai trazer bons resultados, né? Criando essa criança com firmeza, com valores, né? Com limites, tá? Nós vemos aí uma geração que está sendo criada, né, sem limites, sem respeito. Então tudo isso é muito importante. Eu não quero ser criada como eu fui. Mas reveja, né? Veja se isso está sendo bom para os seus filhos, viu? Porque lá na frente isso vai trazer um reflexo, tá? Lá na frente isso vai se refletir na vida deles, na vida sentimental, na vida familiar, profissional, todas as áreas, tá bom? Então um grande beijo no coração. Um prazer e até mais. Gente, e uma coisa muito importante, esse vídeo também é sobre que às vezes você precisa refletir se o seu medo, ele é seu mesmo, tá? Se é um medo seu mesmo, se é um desejo seu mesmo, né? Ou se é um trauma, talvez não visto, não curado. Gente, é isso. Não esqueçam de deixar like, comentar e compartilhar esse vídeo com mais mulheres principalmente, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!